Muita paz para todos nós. Estamos aqui mais uma vez, espiritualidade e paz, que são momentos que nos convidam à reflexão a respeito da vida, a respeito do universo, a respeito de nós mesmos, da natureza, de Deus, dos nossos irmãos, enfim, de tudo aquilo que nos envolve como seres humanos e que em determinados momentos nós paramos para refletir um pouco, para acalmar as nossas mentes e nos conectar cada vez mais com a espiritualidade. Hoje nós queremos conversar a respeito da situação em que o mundo hoje vive. A questão da violência, a questão da falta de esperança, as questões do medo, as questões do amor, da paz que está fugindo cada vez mais das mãos daqueles que têm o poder para poder, desta forma, aliviar as tensões e trazer mais paz, que é tudo que nós precisamos. Desde os primórdios da humanidade, o homem sempre se deparou com a violência. Desde as primeiras escaramuças, os desentendimentos que vem levando a nós o desencadear desse sentimento bélico, desequilibrado, que nós seres humanos ainda temos, que estamos num processo evolutivo, tentando nos livrar dessas coisas. As guerras do passado, que eram travadas em campo aberto, por meio de espadas, de lanças, de flechas, onde a carnificina era muito grande, onde milhares de pessoas perdiam as suas vidas por questões muitas vezes tão estranhas a cada um que estava na batalha, porque na verdade por trás de tudo isso havia alguma outra coisa. O artigo da BBC de 13 de 11 do ano passado relata que o mundo vem se tornando um lugar mais violento do que no começo deste século e deve chegar ao fim deste mesmo ano, nada mais, nada menos, com 8 grandes guerras, além de dezenas de conflitos armados envolvendo territórios, governos, conflitos diversos, conflitos internos, problemas raciais e de riquezas naturais, questão do petróleo, da água e tantas outras coisas que está por trás de todos esses conflitos e guerras, que são conquistas do homem visando passar por cima do seu semelhante, humilhá-lo, tomar-lhe a terra, tomar-lhe os direitos, os bens. E isto é uma conquista nefasta que vem se arrastando por muito tempo. Somente a guerra envolvendo Israel e Hamas na faixa de Gaza, que desde o início registra-se milhões de mortos. A questão das lutas na Rússia e a Ucrânia, conflitos armados em grandes lugares, em larga escala, estão acontecendo neste momento em Burkina Faso, na Somália, no Sudão, no Iêmen, Mianmar, Nigéria, Síria, Líbano e tantos outros lugares. A organização UCDP, que é um órgão ligado à pesquisa pública sobre dados de conflitos e é usado como referência pela ONU e entidades internacionais acerca do que está acontecendo no mundo atual,
nada mais, nada menos do que 8 grandes guerras estão aí para serem desencadeadas. O número de conflitos cresceu numericamente, juntamente com os números de mortos. Nada mais, nada menos do que 97%, isso cresceu desde 2022. Então, meus queridos, essas guerras que começaram desta forma, nessas lutas com armas ainda medievais, onde as espadas, as lanças, as flechas, travadas em campos abertos, deixavam milhares de mortos. Mas o homem, à medida que o tempo passa, ele vai, parece que aprimorando a sua questão da sua forma de combate. Usava-se cavalos, lanças e armas um pouco mais sofisticadas do que aquelas que estavam lá no início dos conflitos. E cada vez mais as conquistas que o homem estava sempre levando em consideração a forma de ampliar o seu poder, a sua força, de submeter ao outro, a submissão, tomando-lhe os recursos, tomando-lhe as propriedades e se fazendo valer da força para a conquista. Mas apesar que o tempo vai passando, ao invés de nós, seres humanos, nos humanizarmos mais, nós, pelo contrário, parece que estamos nos embrutecendo e utilizando-se de processos mais modernos para tornar as vitórias mais fáceis, a matança mais fácil, a conquista mais fácil. E nós estamos vendo hoje equipamentos de guerras sofisticados, tanques blindados, homens com armas poderosas invadindo territórios, quando antigamente era através dos cavalos, das andanças. Hoje as invasões são por equipamentos blindados que vão invadindo terras e levando o terror a todos. Nós vemos equipamentos sofisticados, cada vez mais, cuspindo fogo, lançando bombas, destruindo vilarejos, casas, famílias, seres humanos, na busca insana do poder e da opressão. Equipamentos modernos cada vez mais, como o homem utilizava-se antigamente das guerras terrestres, mas hoje, com armas aéreas poderosíssimas, que carregam bombas potentes, capazes de destruir muito mais do que construía-se o bem. Ao inverso do bem, se constrói a morte. Equipamentos caríssimos, onde hoje os países investem maciçamente em armas de guerras poderosas. Existem naves, porta-aviões, que têm capacidade de carregar dezenas e dezenas de aeronaves com todo o poderio. É como se fosse uma base no oceano. E tudo isso por quê? Tudo isso para quê? Para a conquista, para oprimir e para vencer. Nós declaramos como inimigos, muitas vezes, aqueles que estão dentro da nossa casa, os nossos parentes, que às vezes nós não os simpatizamos, que às vezes nós sentimos repulsa pelo jeito de ser, pela voz, pela postura, e aí nós vamos nos envolvendo numa onda de vibração negativa. E quando sai do ciclo da família, passa para o bairro, passa pela rua, pela cidade, pelo país, por outros povos, às vezes que nós nem conhecemos. Quando vemos nessas batalhas pessoas matando outras pessoas que sequer sabem o nome, a violência tem tomado o mundo.
Então essas guerras violentas têm feito com que populações imensas abandonem as suas terras, fugindo da guerra, da destruição, da fome e de tantos males que elas trazem. Meus queridos, é muito triste quando nós ficamos percebendo que os órgãos midiáticos transmitem ao vivo combates, como se nós estivéssemos numa tela de cinema assistindo grupos e mais grupos de milhares de pessoas fugindo dessas guerras, alguns utilizando barcos precários, muitos perdendo a sua vida nos mares, e ao chegar nesses lugares, muitas vezes são rechaçados. Muitos deles veem caminhões amultuados, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir, sem saber o que os espera. Infelizmente, o mundo passa por isto. É lamentável que nós estamos vendo tudo isto. E aqueles que vêm buscando a paz vêm sendo sacrificados. Parece que o mal, como um dragão devorador, vem invadindo o planeta, trazendo terror e morte. E nós ficamos aqui, muitas vezes, num lugar que aparentemente é seguro, mas as guerras urbanas estão aí acontecendo. Quando nós vemos irmãos tirando a vida do outro por um simples aparelho celular. Quando vemos o mundo das drogas utilizando do poder como se fosse um dragão poderoso, devorando tudo e a todos. Na verdade, são coisas complexas. Mas, apesar de tudo isso, nós vemos indivíduos que Deus, na sua misericórdia, tem trazido ao plano material, ao planeta. Indivíduos como Mahatma Gandhi, que dedicou a sua vida à pacificação, à paz, e que venceu os seus opressores simplesmente pela paz, pela não violência. E, consequentemente, por não ser um violento, teve a sua vida ceifada justamente quando buscava a paz. E o exemplo não foi somente dele. Martin Luther King, que lutou pelos direitos do seu povo, teve igualmente a sua vida ceifada num crime bárbaro. E parece que é destino daquele que luta pela paz serem mortos pelos violentos. E nós temos a figura máxima, Jesus de Nazaré. A pureza, a paz personificada no ser humano e divino Filho de Deus, que vem aqui trazer a paz e nos ensinar, e parece que nós não aprendemos nada. Parece que nós continuamos, sim, nessa escalada de violência, esquecendo do amor, da pomba da paz, da renúncia às vezes, por questões tão simples e que nós nos agarramos como tivéssemos razão sempre. E precisamos, sim, parar um pouco para analisar as nossas condutas, porque as grandes guerras são manifestações do próprio indivíduo dentro da sua realidade, da sua vida, muitas vezes dentro até do lar, da sua mente, da sua consciência, ainda adormecida dos instintos inferiores. Que possamos aprender a paz com Mahatma Gandhi, com Jesus, com Luther King e tantos outros, Francisco Cândido Xavier e tantos outros baluartes
que Deus traz de vez em quando à terra como exemplos para que nós possamos seguir. Então essa é a mensagem de hoje. Vamos viver a paz, vamos trabalhar a paz, vamos amar muito mais, porque assim nós alcançaremos a misericórdia de Deus e poderemos, quem sabe, no futuro, ver o amor expressado no sorriso de uma criança e, por que não dizer, de um adulto e, quem sabe, muito mais, dos idosos. Muita paz.